Olá, amigos e amigas do canal Pedro Tchê, Polícia do Povo. Estamos mais uma vez com ele aqui. Eu disse que ele ia voltar, e ele voltou. O Diácono Adilson, aqui da Arquidiocese de Natal. Diácono Adilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você acrescenta e muito com a sua cultura, com a sua experiência e com a sua palavra no nosso programa, mas fique à vontade aí para mandar um abraço para a galera. Muito bem, Diego, beleza. Para a gente é uma alegria estar aqui de volta, né, participando desse programa. É um momento da gente trocar algumas ideias que acho que são interessantes, e a gente está sempre à disposição, viu? A gente está aqui, queria, então, saudar todos e todas que estão aí nos assistindo. Mas vamos lá, Diácono Adilson, eu queria hoje a gente conversasse um pouco sobre a Arquidiocese de Natal, o trabalho social que ela vem desempenhando, tanto com relação à Covid, como também o que vocês estão pensando para 2021. Mas, já que vamos por partes, eu queria que você falasse, né, do papel que a Arquidiocese teve no ano 2020, principalmente, e vem tendo também com relação ao combate ao coronavírus. Se a gente olhar as paróquias, movimentos, grupos, temos muitas ações sociais. Isso faz parte da igreja, né? O serviço o pilar da caridade. E com a chegada da pandemia, nós então nos preocupamos. No ano passado, no mês de março, começamos então nos reunir e vimos a necessidade de fazer uma campanha de alimentos. Conseguimos alguns recursos, nós conseguimos naquela época exatamente trabalhar só por esse projeto, que foi com um apoio da Advenet e a Misério, que são duas instituições da cooperação alemã. Nós distribuímos aí 2.111 cestas, né, em alguns municípios, com os grupos que nós trabalhamos, porque o SA, por exemplo, tem uma atuação. O SA é o Serviço de Assistência Rural e Urbano, que é uma organização da Arquidiocese de Natal que trabalha o social. E aí o SA tem um trabalho muito interessante aqui na Diocese, que é exatamente abrangendo em 4 linhas de ação. Uma delas é a questão, por exemplo, do controle social das políticas públicas. Então, a formação de agentes sociais, de lideranças comunitárias, né, por exemplo, a solicitação do pessoal para a gente fazer alguma coisa em relação ao rio Piquiriúna. Aquela bacia do Piquiriúna abrange aí, ou abastece, mais de 100 mil pessoas em 10 municípios. E pega toda aquela região de Nova Cruz até ali Canguaretama e tal. E aí a gente foi ver isso aí, realmente. Você só tem ideia, eram 12 afluentes desses 2 rios, hoje só tem 4 afluentes já agonizando. Então, há estudos que indicam que se daqui a 20 anos nada for feito, essa bacia não vai ter condições de abastecer tanta gente. Então, a gente está numa luta pela questão ambiental e também da questão hídrica. E um outro trabalho que a gente vem fazendo é trabalhando também a questão da economia solidária, mais na região do Mato Grande, e lá em Macau. Eu fui percebendo a necessidade também que eles tinham também de trabalhar essa questão não só da produção, mas também da comercialização solidária. E aí foram surgindo, por exemplo, as feiras de agroecologia, né, como nós temos lá em João Câmara, um grupo muito bom de 14 feirantes, estão lá 14 barraquinhas vendendo produtos naturais, né, produtos sem agrotóxicos. Então, é bem interessante. A gente está apoiando essa iniciativa. Também tem uma bodega agroecológica lá no assentamento Maria Aparecida, que também vem tentando ajudar na organização, a construção de sistemas agroflorestais. Quer dizer, são trabalhos que a gente vai tentando manter viva, então, a geração de emprego e renda nas comunidades. Além disso, aqui em Natal, a gente tem em Mãe Luísa um trabalho também de qualificação de jovens para o mercado de trabalho. Francisco, queria que você falasse também dos planos futuros, né? Você já tem uma carga, já tem toda uma história, e não é de hoje, não é de 2020, melhor dizendo. A Igreja Católica tem a sua história, um valor, né, com relação à ação social. E eu queria saber dos projetos para 2021, que você deve ter, né? Eu acredito que tenham vários projetos que vocês queiram tirar do papel e pôr em ação. Poderia dar uns exemplos para a gente? Pronto, você tocou numa questão que essa história da Igreja de Natal, da ação social, é antiga. Se você for estudar o movimento de Natal na década de 40, foi muito interessante, porque, inclusive, o SAR, o Serviço de Assistência Rural, ele nasce em 49, exatamente para dar suporte como pessoa jurídica
né, às ações sociais que a igreja vinha desenvolvendo naquele campo, que era a questão da alfabetização de adultos. A primeira experiência de educação à distância foi a igreja que fez aqui, com a Rádio Rural, com as escolas radiofônicas. A gente tem gente com pós-doutorado que foi alfabetizado exatamente através da Rádio Rural, né? Aí tivemos toda a preocupação da igreja, porque a igreja foi vendo a necessidade de, para evangelizar, chegar também junto das pessoas que estavam passando fome, que eram analfabetas, né? Que estavam desorganizadas. Aí vem todo um trabalho para a criação dos sindicatos rurais, depois da Federação dos Trabalhadores. Para você ter ideia, esse trabalho da igreja é muito interessante, que vai despertando várias coisas. Por exemplo, esse ano nós celebramos 65 anos da Emater. E a Emater veio de onde? A Emater veio da ANCAR. E a ANCAR nasceu aonde? Nasceu dentro do SAR. Porque o SAR, indo às comunidades, ajudando a organização, foi vendo que precisava trabalhar assistência técnica, extensão rural. Aí, ao lado disso também, mais tarde, entra o trabalho de educação política. Ajudar as comunidades, as pessoas, as lideranças, a entenderem que a fome, a miséria, não é porque Deus quer. Né? As raízes da fome e da miséria está exatamente no sistema maldito, e hoje está pior ainda, né? Então, isso foi um trabalho bastante árduo. Imagine só que esse trabalho foi feito em plena ditadura militar. O SAR, né, foi invadido pelos militares, né, lideranças nossas, cooperadores foram presos. Aqui nasce a campanha da fraternidade, há 60 anos, né? É todo um trabalho que foi despertando várias ações, né, que hoje estão aí. As pastorais sociais foram nascendo dessa ação também que a Diocese foi implementando a partir da ação do SAR. Pois bem, para esse ano 2021, a gente continua com esse projeto, né, atendendo essas 4 linhas, né, controle social, meio ambiente e questão hídrica, lá na região ali da Bacia do Piquiriúna, e economia popular solidária na região do Mato Grande, com aqueles projetos que já falei. E também a gente suspendeu agora por causa da Covid a história do trabalho com a qualificação de jovens em Mãe Luís, mas a gente espera retomar. E aí foi interessante, o ano passado, quando a gente foi distribuir as cestas para essas famílias, né, a gente começou a se questionar. A gente dá a cesta, é muito bom, a pessoa tem alimento para 15 dias, 20 dias, um mês. E depois? Como é que fica? Aí eu disse para a equipe, vamos pensar um projeto piloto para a gente tentar desenvolver, né? E aí veio a história de uma bodega solidária. Tá? Então, o nosso projeto agora, né, para esse ano, e a gente quer instalar ainda agora em março a primeira bodega, que vai servir de projeto piloto para montar mais 4. Vai ser lá em João Câmara, que a gente está vendo que o Brasil voltou ao mapa da fome, né? Infelizmente, do golpe para cá, a coisa tem piorado, né? Estamos aí com um grande número de desempregados, mais de 14 milhões de desempregados, fora aqueles que nunca trabalharam, não tiveram carteira assinada. E a situação da pandemia ainda agravou mais. E aí a gente está vendo que a bodega solidária é um espaço, então, que as pessoas vulneráveis, então essas famílias, a gente está escolhendo entre os pobres, os mais pobres. Então, por exemplo, tem gente que está fora do Bolsa Família, né, que foi recentemente desempregado, que não tem trabalho algum, que não tem renda alguma, não tem nem onde morar. A nossa conversa, o nosso diálogo começou lá com a paróquia, com a Cáritas e Pastor da Criança. Porque a ideia do SAR, a gente vai dar um aporte pequeno, aí em produtos, né, são 18 produtos que a gente estava pensando, feijão, arroz, macarrão, charque, também sardinha. São de cesta básica, não? Mas não seria cesta básica, não. Veja só, a gente quer fugir da cesta básica. Por quê? A cesta básica é muito humilhante. Sei lá, a pessoa... Né, aí você vai dar as condições para que aquela família vá lá uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês fazer a sua feirinha. Também a nossa orientação é, por exemplo, se você tem um pé de macaxeira em casa, ou batata, sei lá, um girimum, então você também pode, não é obrigatório, mas se você tiver, você pode também mostrar a sua solidariedade, porque os pobres têm as mãos, o coração muito, muito aberto. Você pode levar para a bodega para dar outra pessoa que não tenha. Nós distribuímos cestas também na região de Macau, lá na reserva, lá no Fundo do Tubarão, e foi muito interessante. E os pescadores, depois, de livre e espontânea vontade, quiseram fazer um gesto bonito de solidariedade. Então, quem recebeu a cesta foi para o mar, pescou,
e de repente a equipe lá da Pastoral dos Pescadores disse, Adilson, estamos aí com 100 quilos de peixe. Depois apareceu mais 100, foram quase 300 quilos de peixe. E o pessoal está doando para os assentamentos. Então, o projeto é esse. Vamos começar agora com o João Câmara. A gente quer avaliar, né, e acompanhando, avaliar. Aí depois vamos abrir uma outra em Diogo Lopes, lá com os pescadores. Uma terceira em São Miguel do Gostoso, lá no Maria Aparecida, no assentamento Maria Aparecida. Uma outra em Brejinho. E uma outra a gente quer atingir a comunidade indígena do Catu. Porque lá no Catu a gente está também querendo montar um horto florestal, para que esse horto, né, produza plantas nativas, frutíferas, para a revitalização da bacia do Piquiriúna. Então, a gente quer reforçar essa ação também com a Bodega Solidária lá em Goianinha, atendendo, então, a comunidade do Catu. Vai dar certo por quê? O povo é generoso. Cara, a gente olha assim, né, o nosso povo, sobretudo os pobres, são muito generosos. Né? Eu que vivo nas comunidades, nos assentamentos, apesar da pobreza, mas você tem fartura, porque aquilo que eles têm, quando você chega, assim, abre as portas. Né? Então, acho que uma ação dessa vai ser muito, não é, um momento também da gente exercitar entre os próprios pobres a solidariedade e também fazer com que as pessoas que têm um pouco mais, né, que doem, né, para essas famílias mais vulneráveis o que puderem. E a gente está pensando, bolando também todo um trabalho de comunicação, né, para fazer com as comunidades. E aí, por exemplo, se o supermercado quiser, né, aderir, por exemplo, porque tem coisa assim, de repente o supermercado diz assim, olha, eu aqui tenho 500 quilos de arroz que o saco se rasgou, e tá, né? Vocês querem, claro, a equipe tem que ir lá pegar esse arroz para organizar para a bodeguinha, né? E assim por diante. Quer dizer, a gente vai tentando fazer esse trabalho também de divulgação, né, para que as pessoas adiram e possamos manter essas bodegas aí por um tempo, ajudando essas famílias. Na minha cabeça, por exemplo, eu acho que ali em João Câmara, vamos começar com 130 famílias, eu espero que a gente possa atender até o final do ano pelo menos 500 famílias, se a comunidade comprar a ideia, né, se vestir a camisa, eu acho que vai ser uma coisa muito bonita, tá certo? Fica Beleza? aqui o meu elogio, viu, Adilson? Fica aqui meu elogio ao trabalho, não só seu, do SAR, da Arquidiocese, chegando a quem precisa, a quem mais precisa. Né? Isso. Que às vezes a gente vê, né, algumas outras igrejas, linhas espirituais que chegam, mas pedem algo. E vocês chegam para ofertar algo. Né? E isso é muito nobre, isso é a mensagem de Cristo ipsilite. Então fica aqui, né, Isso. nosso elogio. E a gente, no que a gente conseguir avançar, porque o nosso movimento agora está um pouco. A gente está fazendo reformas internas, a gente vai ter um CNPJ, etc, etc. Isso demanda muita energia. Mas quando a gente voltar ativa toda, né, eu espero que a gente Uhum. também possa se juntar a essa ação e colaborar assim, com vocês, porque a causa é mais Isso. do que nova. Acho que os pobres vão agradecer muito. E a gente também, né, a gente quer, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo, que quiserem ajudar, depois a gente pode até, vai veicular alguns cards e tal, mas aí é só entrar em contato com o Serviço de Assistência Rural, né, acho que através do próprio, de você mesmo, né, ou do Sim, meu telefone, se quiser, você pode passar, você tem aí. A gente pode fazer até uns cards e jogar para você aí nesses programas, de vez em quando, passar, né, para ver se a gente conquista também doadores, né, porque a gente gostaria de que essa experiência fosse expandida, tá? Até outras pessoas, outras instituições que quiserem, não vai ter direitos autorais, isso aqui a gente quer que isso se expanda, que a solidariedade chegue, né, a todos os lares que estão necessitados, então. E aí eu gostaria de fazer esse apelo aqui, aproveitando esse seu programa, né, que a gente precisa, então, do apoio de vocês, né, para que também nós possamos ajudar a tantas famílias que agora, nesse momento, estão necessitadas do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa presença, né, sobretudo uma coisa básica, que é o alimento. Né, ninguém pode morrer de fome. E eu, só para encerrar mesmo agora, quero dizer uma coisa interessante, a consciência da igreja. Eu me lembro que em 83, quando eu visitava
lá, eu era seminarista, e fui afogado de Ingazeira. E cheguei lá, estava uma celeuma na comunidade, né? Porque Dom Francisco Austagésilo, que era o bispo da época, e Dom Francisco, depois que ele se ordenou bispo, ele inventou fazer direito, porque ele dizia que queria defender, como pastor, queria defender melhor os pobres, né, o seu povo. E foi uma celeuma porque na rádio rural de lá, ele foi o povo morrendo de fome naquela seca terrível, naquele sertão, e ele pôde dizer, então, olha, o alimento é um direito humano que não se pode negar. E então, onde houver alimento, sobretudo alimento público, os flagelados, os irmãos flagelados, devem usar a expressão, os irmãos flagelados da seca, né, podem invadir e comer, porque eu, como pastor, estou aqui para defender vocês. Que coragem daquele homem, ele foi, né, Seu né, muito, assim, os ricos não gostavam muito dele, não, sabe? Os fazendeiros tinham um ódio, porque ele tinha coragem de defender o povo. É uma postura muito bonita. Claro que a paz isso do rico, a paz do rico, Adilson, é o enterro do pobre.